Pode não parecer, mas a Revolução Francesa foi um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Ela contribuiu para a política interna da França e para a política do mundo inteiro, na queda de monarquias absolutistas ao redor do mundo e, é claro, na independência da América Espanhola. Mas o que foi a Revolução Francesa? Antes de nós respondermos essa pergunta, nós primeiro precisamos entender a estrutura social da França naquela época. A França era uma monarquia absolutista, dividida em 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro estado era formado pelo clero, a Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza, os reis, os príncipes e a família real. Já o terceiro estado era todo o resto da população, os burgueses, comerciantes, classe mais pobre. E aí que está a questão. O primeiro e o segundo estado exploravam o terceiro. Enquanto o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, o terceiro estado pagava e muitas vezes eram impostos absurdos. Esses impostos ficaram ainda mais absurdos com a crise financeira que a França sofreu. A França era uma monarquia absolutista governada pelo rei Luís XVI. E o rei Luís XVI era um rei extremamente incompetente. E a França não estava em uma situação boa para um rei desse tipo. Tanto é que o país acabou perdendo muito prestígio após sair derrotado da Guerra dos 7 Anos. Para recuperar esse prestígio, o rei Luís XVI decidiu apoiar os revolucionários americanos durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Os Estados Unidos ficaram independentes e a França quebrou de vez. Devido a isso, o rei Luís XVI acabou aumentando os impostos sobre o terceiro estado, o que deixou a população pobre muito brava. Dessa forma, diversas ideias revolucionárias e iluministas começaram a brotar na cabeça do povo. Na época, diversos filósofos iluministas, como John Locke, Rousseau e Montesquieu, estavam vindo com as suas ideias de democracia, as ideias de um Estado laico, de um Estado onde todos são livres. Foi aí que foi criado o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, que na tradução ficaria liberdade, igualdade e fraternidade. Dessa forma, o povo começou a protestar contra o governo. Eles queriam os seus direitos, eles queriam a liberdade. Dessa forma, o rei Luís XVI convocou uma assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Nessa assembleia, ele fez uma votação. Daí você pensa, então a França não era absolutista, porque tinha eleição na época. Não, não era assim que funcionava. O voto não era por pessoa, o voto era por estado. Ou seja, o primeiro e o segundo estado sempre votavam pela manutenção dos seus privilégios. E como saiu o resultado? 2-1. Dessa forma, o terceiro estado sempre saía prejudicado. Então, o terceiro estado se reuniu e eles mesmos decidiram criar a sua própria assembleia, a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como objetivo criar uma nova Constituição. E dessa forma, eles se reuniram numa quadra de tênis e fizeram o juramento do jogo de pela, onde eles prometeram nunca parar de se reunir até que uma nova Constituição fosse feita. O rei Luís XVI, obviamente, tentou reprimir isso, e no que isso resultou? Na queda da Bastilha. O que foi a queda da Bastilha? A queda da Bastilha foi um evento onde o povo francês se reuniu, roubou armas e juntos eles destruíram a Bastilha. A Bastilha era um símbolo do poder francês. Era onde todos os presos políticos eram mantidos. E o povo foi lá, pegou em suas armas e destruiu aquele lugar. Após isso, diversos eventos, revoluções começaram a acontecer, principalmente no campo, onde os camponeses começaram a se rebelar contra os seus senhores feudais, o que resultou na abolição do feudalismo. Mais tarde,
a Assembleia Nacional Constituinte conseguiu formar um governo sólido juntamente com o rei Luís XVI. Dessa forma, a França se dividiu entre dois poderes, o poder do monarca e o poder da Assembleia. E uma nova Constituição começou a ser feita. Nesse período, os países da Europa queriam poder manter as suas monarquias absolutas. E como eles viram que a França estava num processo revolucionário para acabar com o sistema absolutista, eles formaram coalizões para invadir e dominar a França, para manutenção do regime absoluto francês. E isso gerou as guerras de coalizões. Na Assembleia Nacional Constituinte, dois grandes partidos políticos estavam se dividindo. O partido dos jacobinos, que eram os extremistas e radicais, e o dos girondinos, que eram a galera mais de direita. Foi assim que surgiu a famosa definição de esquerda e direita que hoje nós tanto falamos. Dessa forma, o rei Luís XVI acabou sendo preso e cada vez mais ele foi perdendo poder em um processo lento e revolucionário. E mais tarde, isso acabou resultando na sua decapitação. Ou seja, a monarquia absolutista na França havia caído e um novo governo havia se instaurado. Como os jacobinos eram os mais extremistas e radicais, eles acabaram assumindo o poder sob a liderança do político Robespierre. Robespierre ele foi um dos principais articuladores da Revolução Francesa e ele acabou instaurando uma ditadura no país, onde houve repressão, perseguição, morte na guilhotina e mais de 7.000 pessoas foram guilhotinadas. Ou seja, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estavam sendo deixados de lado e a França havia se tornado uma ditadura. Vale lembrar que durante a Revolução Francesa a França passou por praticamente todos os sistemas de governo. Ela era uma monarquia absolutista, foi derrubada, virou uma ditadura, virou uma república, um diretório, um império, para vocês verem como esse período foi bastante instável no país. Mais tarde, o pessoal dos girondinos conseguiram derrubar o Robespierre e dessa forma o diretório assumiu o poder na França. Enquanto isso, as guerras de coalizões continuaram no exterior. E um principal e grande general estava se destacando nessas guerras, Napoleão Bonaparte. Ele era o general do exército francês e tinha como objetivo defender a jovem República Francesa. Mais tarde, o Napoleão conseguiu se tornar o cônsul da França. Ele dissolveu o diretório e se coroou o imperador do país. Com a ascensão de Napoleão, todo o grande processo revolucionário terminou. E daí nós iniciamos a famosa Era Napoleônica. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. É óbvio que você não vai sair daqui sabendo de toda a Revolução Francesa, até porque ela foi bem longa e extensa. Então, muito obrigado e até a próxima.